Na manhã de 25 de junho de 2024, a vila de Kuragino, que fica no Krai de Krasnoyarsk, na Rússia, parecia normal. As pessoas seguiam suas vidas normalmente e ninguém suspeitava que dentro de uma daquelas casas uma tragédia estava prestes a acontecer. Eu sou Chamal e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino das notificações e caso apareça para você, eu peço que hype esse vídeo porque o seu hype ele ajuda muito. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Yulia Azizov nasceu no dia 16 de janeiro de 1990 em Krasnoyarsk, mas passou a infância se mudando constantemente devido à carreira militar do seu pai. Foi somente em meados da década de 1990 que a família finalmente se estabeleceu no assentamento operário de Kuragino. As pessoas próximas a Yulia descreveram sua família como próspera. Seu pai, apesar de sua postura militar, era tranquilo e justo, e sua mãe era carinhosa e atenciosa. Yulia teve uma infância muito feliz. Na escola, ela era considerada uma menina brilhante e marcante. Desde cedo era possível perceber sua personalidade, teimosia, independência e a capacidade de defender suas opiniões. Yulia não tinha medo de argumentar se estivesse certa de que estava certa e sabia manter o equilíbrio. Ela não ultrapassava os limites, disse a sua professora da infância. A jovem se destacou nos estudos, principalmente nas ciências humanas. Ela adorava muito o inglês e assistia filmes no idioma original sem legendas. Ela também conversava com estrangeiros pela internet, algo que não era muito comum ali na região. Então, devido a essa facilidade no idioma, a Yulia decidiu, após formar no ensino médio, ingressar na universidade para cursar línguas estrangeiras. A concorrência era muito acirrada, mas a Yulia não desanimou. Ela se dedicou bastante nos estudos e conseguiu uma ótima nota no exame unificado ali da Rússia, o que seria tipo o nosso Enem. Com essa nota que ela teve no exame, ela conseguiu uma bolsa de estudos. A Yulia se destacou muito na universidade e ela era tão boa em falar inglês que quando estava no segundo ano, ela já dava aulas particulares, tanto para crianças quanto para adultos. Yulia retornava a Kuragino regularmente. Ela voltava para lá não apenas para ver os seus pais, mas também um homem que ocupava um lugar especial em sua vida, Roman Azizov. A história deles começou na escola, mais precisamente no ano de 2005, quando ambos estavam no 9º ano. Yulia se tornou o primeiro amor da vida do Roman. O jovem cortejou ela por muito tempo, mas a Yulia não sentia absolutamente nada por ele. No entanto, o Roman insistiu e cerca de um ano depois, em 2007, a Yulia cedeu e eles começaram a namorar. Enquanto Yulia estava na universidade, Roman serviu no exército, formou-se na faculdade e conseguiu um emprego em uma ferrovia. Colegas e conhecidos lembram dele como uma pessoa calma, amigável e responsável, que adorava pescar. No ano de 2013, a Yulia finalmente se formou na faculdade, só que diferente do que todos imaginavam, muitas pessoas imaginavam que ela fosse seguir ali na carreira acadêmica ou pelo menos aproveitar o idioma que ela falava, porque ela dominava o inglês, mas ao invés de tentar uma carreira, ela decidiu voltar para Kuragino e se tornar uma dona de casa. O que ela queria era se casar com o Roman e ficar ali. E era isso. Então, no ano de 2014, os dois se casaram e a Yulia, junto com o Roman, foram morar em uma casa que ele mesmo construiu junto com seus parentes. E para o padrão ali da vila, era uma casa muito grande e bem construída. Então, a Yulia basicamente se tornou uma dona de casa e o Roman, ele ganhava muito bem ali na ferrovia. Todos os dois estavam extremamente satisfeitos com a vida que eles tinham. E entre 2016 e 2021, o casal teve 3 filhas, a Galia, a Zenia e a Rita. Segundo pessoas próximas à família, quando Roman estava com suas filhas, ele se transformava em uma pessoa completamente diferente. Ele as carregava no colo, comprava os melhores brinquedos e adorava passear com elas. A Yulia também era muito apegada às meninas. Ela foi descrita como uma mãe atenciosa e carinhosa. Vistos de fora, a família parecia exemplar. Os moradores da vila notavam que as filhas do Roman e Yulia sempre estavam bem vestidas e tinham muitos brinquedos e livros. A família passava muito tempo junta, fazendo passeios na natureza, participando de diversos eventos infantis e viajando.
Quanto ao relacionamento do casal, o chefe da família, segundo todos os relatos, dava flores sem motivos para a esposa, resolvia os problemas da casa e também assumia as responsabilidades com as filhas, para que a Yulia não ficasse sobrecarregada. Olhando para eles, era difícil acreditar que dentro daquela casa, uma tragédia sem precedentes estava prestes a acontecer. Essa tragédia começou a ser construída no início de 2023, quando a Yulia, sem querer, viu uma notificação no telefone do marido, uma mensagem vinda de uma mulher que perguntava quando eles iriam se ver. Obviamente, quando viu aquela mensagem, a Yulia deduziu que o Roman a estava traindo, só que posteriormente os investigadores analisaram o Roman e analisaram todas as suas conversas, e eles não conseguiram determinar se ele de fato traiu a esposa ou não. Aparentemente, ele teve um flerte com essa mulher, mas não teve nada além disso. Inclusive, a própria Yulia perguntou para o marido se ele estava traindo ela e ele disse que aquilo era só um flerte, que ele não tinha nada com aquela mulher. O Roman não considerava aquilo uma traição porque ele nunca fez nada físico, ele nunca chegou às vias de fato, né? Ele nunca foi até o final. Mas a Yulia, ela ficou devastada e não sabia muito bem como lidar com aquela situação. Cada atraso do marido, cada olhar era motivo para desconfiança e sem saber como queria resolver aquilo, ela começou a beber. No início era alguns goles só para aliviar ali a mente, mas depois ela se tornou uma alcoólatra. As filhas do casal perceberam que algo estava acontecendo, porque constantemente elas viam a mãe embriagada, elas encontravam garrafas escondidas pela casa e levavam até o pai, mostrando o que tinha ali. E obviamente o Roman, ele ficava preocupado com a esposa, ele tentava conversar com ela, mas não adiantava nada. Gradualmente, o casal que antes era feliz e unido foi se afastando cada vez mais, porque eles não sabiam como resolver aquela situação, eles não queriam se divorciar, mas também não sabiam como resolver. Então, o Roman, ele fazia de tudo para evitar a esposa. Ele ficava no trabalho o máximo de tempo possível e tentava chegar em casa sempre quando ela estivesse dormindo. E, obviamente, isso também era motivo para briga. A Yulia ficou muito paranoica e essa paranoia só era aumentada pelo álcool. Ela ligava para o marido no meio do dia perguntando onde ele estava, o que ele estava fazendo, pedindo explicações e, obviamente, eles brigavam muito. E ali por volta de 2024, a Yulia basicamente já não estava mais cuidando tanto assim das filhas. As filhas estavam praticamente largadas. Nesse período, todas as noites terminavam basicamente do mesmo jeito. Ou a Yulia gritava com alguém, ou ela ia chorar. Às vezes até as duas coisas, ela gritava e chorava. E os rumores começaram a se espalhar pela aldeia de que o casal não estava nada bem, mas eles nem imaginavam quão ruim estava a situação. A manhã de 25 de junho de 2024 começou como outra qualquer. O Roman acordou cedo, preparou o café das filhas e saiu sem acordar a Yulia. Ele não queria confusão e ela estava acordando muito tarde naqueles dias por causa da bebida. Só que naquela manhã ela acordou por volta das 9 horas e a primeira coisa que ela fez foi procurar vodka para beber. E enquanto ela estava bebendo, uma ideia veio em sua mente. Uma ideia muito macabra. Ela queria fazer o Roman sofrer e para isso ela só via um único jeito: descontar nas filhas. Eu queria me vingar do meu marido, pelo jeito que ele me tratava e pela infidelidade dele. Foi tudo premeditado. Eu pensei que, tirando a vida dos meus filhos, fazendo isso por despeito, ele ficaria comigo, disse a Yulia mais tarde. Por volta das 11 horas da manhã, a Yulia pegou uma faca e foi até o quarto das filhas. O alvo dela foi a Galia, a mais velha, que era a filha que ela menos gostava. A menina foi atacada enquanto ainda estava dormindo e não teve nenhuma chance de se defender. Mas o plano macabro dela não terminou aí. A Yulia foi até o galpão de lenha, pegou um machado e voltou até o quarto das filhas. O alvo dela dessa vez foi a Rita, a filha mais nova. Ela pediu que a Rita se abaixasse e a filha obedeceu. E então, com um golpe feroz, ela ceifou a vida da menina. Enquanto isso, a Xenia, ela assistia tudo. Ela viu as suas irmãs serem atacadas, mas ela não pôde fazer nada. E o motivo da Yulia ter atacado a Galia e a Rita é porque ela não gostava da Galia,
A Galia era a que ela menos gostava e a Rita era a preferida do Roman. A Xenia não foi tocada porque a Xenia era a filha que ela mais gostava. E aí, depois de fazer isso, a Yulia lavou suas mãos e se sentou na cozinha. O seu objetivo era esperar o Roman chegar. Só que enquanto ela estava lá, ela ligou para uma amiga relatando o que havia acontecido. E essa amiga, obviamente, acionou a emergência e os paramédicos e a polícia foram enviados até o local. Os médicos do hospital para onde a Galia e a Rita foram enviadas fizeram tudo o que puderam, mas embora eles tenham conseguido salvar a vida da Galia, eles infelizmente não conseguiram salvar a vida da Rita, porque o ataque foi muito mais brutal. E no meio disso, a Yulia foi presa ainda no local do crime. Ela estava sentada lá na cozinha com a garrafa na mão, extremamente tranquila, como se nada tivesse acontecido. Durante o interrogatório, Yulia comportou-se de maneira muito tranquila. Ela admitiu totalmente a culpa, mas também esclareceu que se o marido não tivesse traído ela, nada disso teria acontecido. Segundo ela, ele era parcialmente culpado. A reação do Roman quando recebeu a notícia da morte de sua filha e da prisão de sua esposa foi o choque total. Ele obviamente não teve autorização para se aproximar da esposa, porque eles temiam que ele poderia ceifar a vida dela. Tudo estava bem entre nós, até minha esposa começar a beber e inventar infidelidades. A verdade é que eu a amava, assim como nossas filhas, e nunca a traí. Eu sonhava que Yulia pararia de beber e que poderíamos ter uma família feliz novamente, mas é tarde demais, disse ele mais tarde aos repórteres. Além da sentença da Yulia, o que todo mundo queria saber era se ela tinha algum problema mental ou não, até porque não é natural uma mãe fazer esse tipo de coisa com as próprias filhas. Por isso, um exame psiquiátrico foi realizado e esse exame determinou que no momento do crime ela tinha plena consciência de seus atos. Inclusive, ela mesma assumiu que premeditou tudo. O julgamento da Yulia começou em março de 2025 e o caso foi conduzido a portas fechadas, mas alguns detalhes acabaram vazando. Ela insistiu que as infidelidades do marido a levaram a cometer o crime. No entanto, a investigação não encontrou nenhuma prova de infidelidade do Roman, nem qualquer outro fator atenuante. O promotor classificou o crime como sem precedentes em sua crueldade para a Rússia moderna e solicitou uma pena de prisão de 24 anos para a acusada. Infelizmente, o veredito final foi mais leve que isso. No dia 5 de março de 2025, Yulia foi condenada a 22 anos em uma colônia penal de regime geral. Curiosamente, ao contrário dos outros criminosos que geralmente tentam passar uma imagem de coitadinhos, a Yulia compareceu à audiência de sentença toda arrumada. Ela estava maquiada e com o cabelo perfeitamente arrumado. Segundo pessoas que estavam presentes no local, ela olhava fixamente para frente, como se aquilo não tivesse nada a ver com ela. E após o veredito, a Yulia disse aos repórteres que perder um filho é a pior coisa que pode acontecer na vida e que ela teria que conviver com isso. Imediatamente após a sentença entrar em vigor, o Roman entrou com um pedido de divórcio e também de destituição do poder familiar de Yulia. O tribunal aceitou seu pedido e as crianças vivem com ele. Os vizinhos contam que o Roman ainda vive sozinho e cria suas duas filhas. Ele se recusa a falar sobre a ex-esposa e as meninas estão sendo acompanhadas por um psicólogo. E segundo relatos, elas não querem ver a mãe. Para as meninas, Yulia morreu naquela manhã de 25 de junho, junto com sua irmã mais nova. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Não se esqueça de comentar o que você achou desse caso. Deixe aí a sua opinião nos comentários, porque a sua opinião ela é muito importante. E se quiser apoiar o canal financeiramente, eu peço que considere a opção de se tornar um membro, porque isso ajuda demais. Agora vão estar aparecendo aqui na tela 2 vídeos que você pode clicar em algum desses para continuar assistindo o canal e assim ajudar que esse vídeo seja mais recomendado. Por hoje é só e eu te espero em um próximo vídeo. Tchau!